Pripyat, 26 de abril de 1986. Esse é um trecho de uma reportagem sobre os 40 anos do desastre de Chernobyl. A apenas 4 quilômetros de distância, o reator 4 da usina nuclear soviética de Chernobyl explodiu a 1h23 da madrugada. 36 horas depois, Pripyat era uma cidade fantasma, radioativa, perigosa, inabitável. E essa que você vai ouvir agora é uma das personagens da reportagem, a Galina, que atualmente mora em Kiev. Minha filha tinha 3 anos, era muito pequena. Estávamos bastante preocupados porque não queríamos que as crianças adoecessem. E então, em abril, descobri que estávamos esperando um bebê para dezembro. Quando eu assisti a esse vídeo, não pude deixar de pensar na coincidência com a história da minha mãe, que também estava grávida na mesma época que a Galina. Eu nasci em dezembro de 1986, exatamente no mês em que o bebê dela era esperado. Só que a história da Galina acabou sendo bem diferente. Os documentos mostram que isso acontecia com frequência, que as mulheres eram informadas de que os riscos eram muito altos, de que seus filhos poderiam nascer com alguns problemas, com deficiências. Por isso, eram aconselhadas a fazer um aborto. Minha consulta foi no dia 7 de maio. Fomos juntos ao hospital e meu marido me deixou lá. No dia seguinte, recebi alta e ele foi me buscar. Já faz muito tempo, mas ainda fico triste por não ter tido mais filhos. Alguns anos depois de Chernobyl, houve um aumento acentuado de casos de câncer de tireoide entre crianças, algo extremamente raro, inclusive em crianças nascidas depois da tragédia nuclear. Os pais, desesperados, buscavam ajuda de todos os lados, mas só depois do colapso da União Soviética, a partir de 1991, que a ajuda internacional começou de fato a surtir efeito. Houve uma onda gigantesca de solidariedade de vários países, inclusive do Brasil, para onde em 1999 crianças ucranianas foram enviadas para receberem atendimento médico. Era o chamado Programa Crianças de Chernobyl. Está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou Fernanda Zolini, falando de Bonn, na Alemanha. No episódio de hoje eu converso com a historiadora Tatiana Marchetti, que escreveu um livro sobre esse programa que enviou crianças da Ucrânia para o Brasil. A obra ainda não tem data de publicação. Em 1999, um menino ucraniano de apenas 8 anos atravessava meio mundo para chegar ao Brasil. O nome dele era Dmitry. O outro, Maxim, tinha 10 anos. Ao longo deste episódio, a gente conta mais um pouco a história dos dois. Assim como eles, outras 13 crianças fizeram a mesma viagem, sem os pais, rumo a um país e a um continente completamente diferentes. Todas participavam do chamado Programa Crianças de Chernobyl. Eram crianças que nasceram depois do acidente nuclear de 26 de abril de 1986, mas que carregavam no corpo as consequências invisíveis da grande quantidade de radiação liberada naquele dia. Por isso, eram consideradas vítimas de Chernobyl. O destino delas era o Paraná, estado que abriga a maior comunidade ucraniana no Brasil. O programa brasileiro seguiu uma lógica semelhante a uma iniciativa já realizada em Cuba entre 1990 e 2011, que recebeu milhares de crianças afetadas pelo desastre para tratamento médico. A diferença é que, no caso do Brasil, toda a operação foi financiada pela própria comunidade ucraniana local. As crianças foram acolhidas por famílias dessa comunidade que assumiram desde a hospedagem até custos como as passagens aéreas. O projeto foi idealizado pelo então embaixador do Brasil na Ucrânia, Mário Augusto Santos, e colocado em prática pelo presidente da representação central ucraniano-brasileira, José Velgas. Tatiana, obrigada por participar do DW Revista. Como foi feita a mobilização da comunidade ucraniana no Paraná para receber essas crianças e como funcionava na prática o acolhimento pelas famílias? Elas foram chamadas pelo
o presidente José Velgas nos espaços das igrejas, que é um dos espaços onde essa comunidade ucraniana brasileira mais se reúne, são nas igrejas e nas entidades culturais, né? Então eles chamavam a comunidade e apresentavam rapidamente o projeto. Ó, nós estamos aqui para auxiliar nossos irmãos ucranianos, essas crianças são doentes e elas vêm fazer um tratamento. Tipo assim, não se preocupem com a questão do tratamento em si, mas vocês têm que disciplinadamente obedecer o calendário das idas aos hospitais, as consultas e tal, e assim, dar afeto e casa e comida para essas crianças. E as famílias não tiveram realmente acesso aos detalhes das doenças das crianças. Então, assim, 3 vezes por semana, no mínimo, a família pegava a criança acolhida e levava para o hospital no determinado horário e ia buscar no determinado horário. Elas não frequentavam a escola, mas elas frequentavam bastante as entidades ucranianas. E, enfim, elas acabaram se divertindo, assim, esses meses que passaram aqui, na medida do possível, porque realmente eram crianças que tinham problemas de saúde. Algumas das crianças tinham recentemente, sim, saído de tratamento, principalmente de tireoide e leucemia. Como foi o processo de encontrar e entrevistar essas famílias acolhedoras, já que a gente está falando de algo que aconteceu quase 30 anos atrás? Algumas eu não consegui, outras pessoas já faleceram mesmo, outros não quiseram falar, enfim. Então, eu consegui reunir um grupo assim que poderia falar, que se demonstrou entusiasmado até para falar, que lembrava de coisas, enfim, acho que foram, se não me falha a memória, 7 ou 8 famílias, basicamente metade. Aqui eu digo famílias que teve configurações diferentes, sabe, Fernanda? A maioria foi família, sim, marido e mulher, mas teve também alguns religiosos que acolheram as crianças. Uma delas, uma menina, foi acolhida na casa das religiosas leigas, onde uma delas, que então dirigia essa casa religiosa na época, ficou mais diretamente responsável. No mais, eram famílias tradicionais mesmo, mulher, marido, os filhos dessas famílias já eram assim de adolescentes para cima, então foram famílias que também reaprenderam a cuidar de crianças. Eu fico imaginando assim, né? Nossa, que responsabilidade! Eu parti da perspectiva que tudo isso aconteceu em nome de uma Ucrânia do passado mesmo, sabe? Porque isso que moveu as famílias. Então, foi em nome dessa ascendência que essas famílias se sacrificaram mesmo, né, para fazer isso. Se cotizaram, né, para pagar as passagens e o dia a dia, né? Comida, eles iam ao shopping para comprar roupa. Algumas famílias tinham mais posses, outras nem. Por exemplo, essa religiosa leiga era uma pessoa assim, não é uma pessoa de posses, até por princípios religiosos, né? Mora numa casa religiosa, uma coletividade, assim. Então a menina que ficou com elas era uma das mais rebeldes, assim, de todos os 15, imagino, pelo que eu pude comparar. E a menina, assim, queria ir no shopping, porque ela via que as outras famílias levavam as crianças no shopping. Imagina, foi em 1999, comprar coisa importada no Brasil. Era carésimo, assim, né? Tênis importado. Então, algumas famílias conseguiam e outras não, e as crianças ficavam se comparando, elas começavam a falar mais em russo entre elas, justamente para as famílias não escutarem que elas estavam falando das famílias. Então, teve essas dificuldades econômicas e dificuldade de relacionamento, como qualquer um tem com, enfim, com o dia a dia de criança. E aí eu fui descobrindo, assim, no conversar com as famílias, as entrevistas, elas ficaram meio todas iguais, assim, porque cada uma falou sobre sua experiência em particular com as crianças, as dificuldades do dia a dia na casa de cada um, e ao mesmo tempo eram entrevistas assim padrão, porque nenhuma delas soube dizer em que exatamente consistia o tratamento, qual era o estado exatamente delas, se muito avançado, se pouco avançado, enfim. Até porque a comunicação talvez tenha sido um entrave na época também, né? Apesar de as famílias fazerem parte da comunidade ucraniana. Justamente, esse foi um outro ponto também em comum, porque as famílias que receberam, todas são descendentes dos imigrantes ucranianos que começaram a chegar no Paraná no final do século XIX. Então, é um tipo de ucraniano que fala, inclusive, assim,
o cirílico antigo e que tem assim muitas raízes camponesas. O rito principal é o grego católico e não ortodoxo, que é o contrário do que acontece na Ucrânia. Ucrânia país. Então é uma Ucrânia que eu chamo uma Ucrânia dos trópicos, que é muito particular, assim. E essa comunidade, ela é fechada ainda hoje, sabe, em Curitiba. Eles são fechados, eu digo, em relação ao mundo exterior, porque entre eles, apesar ali das disputas internas, principalmente políticas e religiosas, eles se mantêm muito unidos no sentido de preservar essa cultura que foi trazida pelos imigrantes. Então é uma cultura que, claro, que como toda cultura é dinâmica, mas que teima muito em cristalizar essa tradição antiga lá do século XIX. Então, quando as crianças chegaram, elas eram basicamente da região do entorno de Chernobyl e Kiev. Elas eram de uma outra Ucrânia, né? Uma Ucrânia russificada, basicamente. Então, tiveram, sim, dificuldades até de comunicação, porque as crianças, como as famílias gostavam de informaram nas entrevistas, falavam russo ucraniano. E as famílias mantiveram contato com as crianças depois que elas retornaram? Entre essas que eu entrevistei, 1, 2, 3 delas mantêm o contato até hoje com os respectivos adotados. As demais, eu fazia essa pergunta, assim, né, se ficou sabendo de que aconteceu quando elas voltaram, como elas estão hoje, e muitos, assim, ficaram bastante afetados por essa minha pergunta, sabe, porque eles falam assim, nossa, na época foi complicado, porque daí elas foram, daí a gente está falando de 99, né, enfim, era tudo basicamente por telefone. E imagine uma chamada internacional, era muito caro na época. Eles relatam isso, era mais difícil entrar em contato e não sei o quê. E a gente, enfim, a gente fez o que tinha que fazer, elas voltaram e cada um foi viver sua vida. Mas muitos eu vi que ficaram arrependidos de não ter mantido contato. Mas eu tenho uma hipótese, porque a questão do conflito atual na Ucrânia mexe muito com eles, sabe? É como nós, da história, a gente costuma dizer que a gente não estuda o passado simplesmente pelo passado, mas porque são os alertas do presente que levam a gente a se interessar por um determinado passado, de uma certa perspectiva. Então, a minha hipótese é essa, assim, que pelo fato de a Ucrânia há séculos não conseguir efetivamente se firmar como uma nação soberana, isso afeta muito a memória deles. Então, eu acho que isso eles projetaram nessa questão aí de, puxa, eu devia ter mantido contato com essas crianças, porque hoje em dia, talvez, muitos falaram isso, sabe? Que hoje em dia eu talvez poderia ajudá-las mais diretamente por causa da situação atual da Ucrânia. Daí você conseguiu falar com alguma dessas crianças acolhidas, agora adultos, obviamente? Eu falei com um deles. E o que eu conversei é bem interessante, o Dimitri. Ele ficou em Curitiba na casa de uma família que acolheu 2 meninos, ele e o Maxim. E os 2 não se conheciam entre eles e acabaram, tipo, meio que virando irmãos, assim, na casa em Curitiba. A história do Dimitri, ele teve vários problemas em decorrência de um câncer que para ele afetou a região da cabeça, daí ele um pouco antes de vir para o Brasil, ele tinha operado um olho e até hoje ele tem dificuldade, tanto que ele não pode atuar na área de formação dele, que é uma formação técnica em engenharia, alguma coisa, se não me engano, eu tenho o relato dele por escrito. E aí ele teve que buscar outras alternativas. Hoje ele é professor de artes. Ele tem uma escolinha de artes que ele ensina pintura. Ele falou que a experiência foi inesquecível. Perguntei para ele, sabe, se ele lembrava do dia a dia no hospital e tal. Ele falou que não lembrava muito bem, que iam lá, tomavam remédios, tomavam umas injeções, faziam uns exames e que
foi isso, assim, que ele não lembra exatamente. Eles eram crianças, imagine se ia saber, né, falar sobre isso, assim, né? Ele relatou assim mais meio por cima, mas assim, ele falou assim, isso não importa muito para mim, o que importa é que eu conheci o Brasil, conheci meus pais adotivos, conheci os ucranianos do Brasil e até hoje eu agradeço e amo o Brasil e não sei o quê. Inclusive, quando ele estava me escrevendo, quando ele me escreveu, ele falou assim, eu estava escrevendo para você e estava escutando aqui os drones, as coisas. Então, eles estão muito aterrorizados mesmo, assim, né, pela questão do conflito lá. O Maxim, que é o menino que ficou com ele na mesma casa, voltou para a Ucrânia e faleceu poucos anos depois. Era uma das crianças mais doentes, digamos assim. A família que os recebeu, né, o Dmitry e o Maxim, eles relatam que quando eles chegaram no aeroporto, eles tiveram um susto, porque diz que o menino era cinza. Era uma criança cinza. E outras famílias também relataram que meio que se sentiram assim, quase chocadas com o aspecto de algumas crianças, sabe? Outras eram muito inchadas. E esse menino, Maxim, ele era bem frágil. Ele teve alguns problemas com alimentação, ele ficava muito gripado. Além desse dia a dia no hospital evangélico, algumas famílias tiveram que correr por conta, sabe? E levar no Hospital Pequeno Príncipe para emergência, coisa assim, tipo febrão, sabe? Tosse, esse tipo de coisa, ou mal-estar. Então as famílias acabaram assim arcando com muitas coisas. E no convívio do dia a dia, alguma das famílias te contou situações curiosas? Tem assim com comida, eu lembro que esse casal que ficou com os 2 meninos, com o Maxim e com o Dmitry, os 2 queriam que eles fizessem um prato típico ucraniano que levava um peixe, assim, um peixe frio, que é um peixe típico lá da Ucrânia e que ia junto com repolho, com beterraba e uns temperos, assim, também umas ervas diferentes. E eles queriam porque queriam aquele prato e estavam com saudade daquele prato, e daí o casal tentou várias versões, assim, com vários peixes, até que acertaram com um peixe lá que eles acharam no mercado municipal de Curitiba e tal. Então, eram crianças que tinham muita curiosidade pela comida local, e daí queriam experimentar de tudo, e daí também sentiam saudades da comida de casa, também a questão do consumo, né, porque eles vinham de uma Ucrânia, assim, ainda muito pobre, empobrecida, então, e eles mesmos não tinham muito capacidade de consumo, eles foram meio que jogados, assim, nessa diversidade brasileira, né. O programa Crianças de Chernobyl começou em 1999 e terminou no mesmo ano. Ao longo daqueles meses, 3 grupos com 5 crianças cada foram para o Brasil e passaram cerca de 3 meses no país. O episódio que levou ao fim do projeto envolveu justamente o último grupo, que chegou em outubro de 1999. Entre eles havia um menino que já veio em estado de saúde muito delicado e acabou não retornando com os demais. Durante a estadia em Curitiba, o quadro dele piorou e ele precisou ser internado. A comunidade ucraniana então se mobilizou para arrecadar recursos e trazer os pais ao Brasil. O menino permaneceu em tratamento até apresentar alguma melhora e conseguir viajar de volta à Ucrânia em março de 2000. Pouco tempo depois de retornar à sua terra natal, ele morreu. A morte dele teve um impacto profundo sobre todos os envolvidos e marcou o encerramento definitivo do programa. Na verdade, desde o primeiro grupo das crianças, as famílias começaram a reclamar de muitas coisas, fizeram uma carta recomendando várias mudanças no programa. Então, eu acho que os responsáveis, né, pelo projeto, eles começaram a perceber que talvez fosse uma coisa muito delicada, entende? Só que eles já tinham assinado um convênio com o Ministério da Saúde da Ucrânia. E o Ministério da Saúde da Ucrânia começou a enviar crianças cada vez mais fragilizadas para o Brasil. Foi, assim, uma experiência, ao mesmo tempo planejada, só que ao mesmo tempo idealizada também, né? Via esse método
estava sendo aplicado em vários outros países, de as crianças serem levadas temporariamente para serem acolhidas em casas de família ou em entidades tipo ONGs. Crianças foram recebidas na Alemanha, na Espanha, na Grécia, em vários países. Eles quiseram aplicar essa configuração no Brasil, ainda mais tendo uma Ucrânia brasileira no Paraná, entende? Então, teve daí os reveses que contradisseram essa idealização assim, né, do encontro entre duas Ucrânias. Então, eles começaram a pensar em outra estratégia. E quando esse menino foi hospitalizado e quase morreu em Curitiba, eles resolveram acelerar esse plano B, que era o de que eles já estavam pensando há alguns meses, que era não trazer crianças, mas sim profissionais de saúde da Ucrânia para serem treinadas. No ano 2000, o Brasil recebeu um grupo de profissionais de saúde ucranianos para um período de treinamento no serviço de transplante de medula óssea do Hospital das Clínicas de Curitiba. A iniciativa seguiu uma lógica parecida com a do Programa das Crianças. Esses médicos foram acolhidos por famílias da comunidade ucraniana no Paraná, que também arcou com todos os custos do projeto. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Este episódio teve o apoio da repórter Clarissa Neer, que escreveu uma reportagem sobre o tema. Produção, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini, revisão final de Erika Kokai. Mais conteúdo você encontra no nosso site, dw.com/Brasil, e no canal da DW Brasil, no YouTube. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e um bom final de semana.